Olá, pessoal, mais uma vez, doutora Beth respondendo na lata, esse é o meu canal. Quero muito agradecer quem curte, quem compartilha, quem está junto nessa, nessa jornada e agradecer muito, muito mesmo, o apoio, as ideias, a participação, as defesas e agradecer também aos haters, porque eles também fazem parte do, do sistema e eles fazem também o seu papel. Ridículo, mas fazem. Gente, é o seguinte, eu tinha me preparado até para falar de outra coisa, até ia falar de vesícula, porque eu tô numa crise de vesícula, minha cara dá pra ver que, né, que tá ruim, mas existe uma coisa agora nesse momento mais importante, que é o que a gente está vendo com relação ao hantavírus, né? A hantavirose. A gente tem caso no Brasil? Tem. Bom, esse caso, essa história começou neste momento, mas ele sempre existiu, ele já existia, já tiveram outros surtos. A gente já teve aqui no Brasil quando começou, a gente já teve na África, enfim. Porque só fazendo um parênteses, quando apareceu o corona, o corona apareceu agora. Não, ele já tinha aparecido em outros 2 surtos anteriores, é só ler um pouco, é só em vez de ficar vendo pornografia na internet e ler a informação certa, que acha. Bom, e o que acontece? Esse surto não, porque não é um surto, gente, ainda não é um surto, certo? Começaram a pontuar casos, e casos que levaram a óbito. Então, nesse momento, quando acontecem essas coisas, a Organização Mundial de Saúde, ela para tudo e fala, pera um pouquinho, vamos observar o que está acontecendo. Então, é assim, esse navio, ele saiu lá do sul da Argentina, veio seguindo viagem, e quando chegou na África do Sul, os passageiros começaram a sentir. Na realidade, eles nem exploraram muito os primeiros sintomas, né, desses passageiros. Mas a gente sabe que foi febre, dor no corpo, dor nas juntas, uma coisa meio que simulando a dengue, né? Só que assim, 3 deles foram a óbito. Um tá internado, mal pra burro. E tem mais 2 aqui em observação. Então, o que acontece? No primeiro momento, pegaram na África, não sei o que e tal. Quando foi identificado o hantavírus, aí começa a fazer todo o caminho para trás para saber o que aconteceu. Então, provavelmente, eles se infectaram aonde? No sul da Argentina. Por quê? É um hantavírus de uma cepa andina, que a gente chama. Então, quando foi apresentar lá na África do Sul, foi porque é o tempo mais ou menos entre você se infectar e aparecerem os sintomas. Então, como é que funciona isso? O vírus pode ficar incubado, que é um termo horrível, ele pode ficar com você de 1 a 60 dias, tá? E o que acontece? Quando você apresenta o primeiro sintoma, pode ter acontecido a contaminação 1 semana atrás. Então, olha que coisa doida. Pode ter sido 1 semana atrás, pode ter sido um tempão atrás. Só que neste caso, a gente imagina que tenha sido, por ser uma cepa andina, ele tenha sido, que as pessoas tenham se infectado ali na Argentina, que deu mais ou menos os 4, 5 dias, os 3 dias até chegar aonde apareceram os primeiros casos. Então, peraí, ficou confuso. Vamos recapitular. Você pode se infectar com ele agora e ter até 60 dias para ter o primeiro sintoma. Então, de 1 a 60 dias é um prazo longo para burro você carregando isso por aí. Você apresentou os sintomas agora. Pode ter sido 3, 4 dias atrás. Então, você vê que assim, é uma coisa turbulenta, porque a gente não sabe o que vai para onde e o tempo, quando você tem um tempo largo desse jeito, você fica nessas dúvidas, mas é óbvio que a gente imagina inicialmente e fortemente de que foi na Argentina a contaminação, né? Por ser uma cepa andina. Bom, aí o que acontece? Como é que você se infecta? Ele fica em alguns roedores, tipo uns ratões do mato, na saliva, no sangue, na urina. Então, como é que você pega ele? Aspirando o vírus que está nessas secreções, primordialmente. Você pode também, essa cepa ela é muito boa nisso, contra nós, de passar de um para o outro. Então, o que acontece? Alguns se infectaram, a convivência, tipo, dormindo no mesmo quarto, estando no mesmo navio, porque o navio, por maior que seja, é um lugar fechado, eles se contaminaram. Gotícula, salivar, por exemplo. Então, hoje, a OMS está investigando todos os outros casos, todos os outros viajantes que estavam no mesmo navio, né? Outra coisa importante, febre, falta de ar, dor no corpo, baixa pressão, tudo coisa que a gente já conhece, né? Tudo coisa que a gente já conhece de outros vírus. Um mal-estar absurdo, você pode ter até um problema vascular, você pode ter um problema hemorrágico e levar uma insuficiência renal. Ele mata muito fácil, coisa de 3, 4 dias você pode ter óbito. É um vírus muito letal, muito agressivo. Bom, em determinado momento da viagem, um casal resolveu
descer num desses portos aí, já estava rolando o problema, e eles procuraram as autoridades sanitárias do país em questão, não vou citar nomes, depois quem quiser ler na reportagem oficial da OMS, e dali eles voltaram para casa deles, em vez de voltar para o navio. Pô, mas o navio estava de quarentena. Com isso, o que eles fazem? Por mais que eles tenham sido autorizados, que eu acho que não, pelas autoridades da vigilância do país em questão, eles foram para casa, de avião. Então, o avião, 12 horas, 14 horas fechado, o que acontece? Vai ter que investigar todo mundo que estava no avião. Então, é assim, nesse momento, a gente fica num estado de alerta muito grande, porque ele é muito fácil de transmitir e ele é muito agressivo. Lógico, gente, não vai acontecer uma pandemia que nem a do Covid? Não, não é esse o ponto. Mas a gente também não pode deixar completamente despercebido, não. A OMS e a comunidade científica estão de perto, acompanhando passo a passo, porque isso pode destrambelhar. Pode fazer mais vítimas, pode esparramar por aí, não daquele jeito, mas de uma forma eficaz e eficiente a favor dele, não a nosso favor. Doença grave, doença perigosa, facilmente transmissível. Então, tem que ter o vetor. Sim, mas você também transmite de um para o outro. E essa cepa especificamente faz isso. Gotícula de saliva. Então, gente, assim, o mundo entra em alerta. A gente, assim, até o Covid, a gente tinha tido um grande vulto, um grande movimento mundial na AIDS. Depois tivemos o ébola, tivemos o rotavírus mesmo, alguns outros tal, mas que nem o corona, que nem o HIV, que nem a gripe espanhola, a gente nunca teve. Quando a gente teve o corona, a gente ficou realmente muito assustado. Então hoje a gente tem um sensor, um alarme que toca muito antes. Não sei se por excesso, não sei se por ser correto, mas de qualquer forma, a gente fica sim preocupado. Não tem perigo de nada. Não é verdade. Não é verdade. Tem perigo, sim, de se esparramar, tem perigo de ir para mais pessoas, lógico que sim. Senão não estaria todo mundo louco observando ele. Então, não estamos num momento super light, super leve, que ótimo, e não estamos num momento corona, mas estamos no meio, que pode voltar para cá tudo certo e pode voltar para lá não tão certo. Não daquele jeito. Então, gente, assim, não é um alarme, tipo, vamos sair correndo estocar comida. Não. Mas é uma coisa tipo assim, vamos prestar atenção e vamos ver passo a passo como é que isso se desenrola. Não apareceram novos casos e ainda não tivemos novos óbitos, mas vamos ver porque ainda é cedo para a gente falar alguma coisa. Certo, gente? Então, mais uma vez, atentos, muito atentos. Fazendo um breve discurso ambientalista, o homem invade a natureza. Esses vírus sempre existiram, sempre estiveram lá. Antes não faziam estrago? Não faziam porque ninguém ia lá onde eles estavam. Você precisa ir até lá para eles virem até você, tá certo? Então, por favor, entendam que a culpa é nossa, óbvio que sim. Então, vamos ter que repensar em uma série de coisas, tá certo? Gente, muito obrigada. Essa é o que a gente tem sobre essa doença, que eu acho muito pouco, e a gente vai se atualizando e vai atualizando vocês em relação ao que estiver acontecendo, tá certo? Muito obrigada, curte, compartilha, passa os seus amigos, tal. Doutora Beth respondendo na lata, esse é o meu canal, e até o próximo.